Você já sentiu esse silêncio estranho se formando ao seu redor, como se o mundo tivesse diminuído o volume enquanto algo dentro de você ficasse mais nítido? Ele surge quando você começa a escolher consciência em vez de distração, quando troca prazeres fáceis por esforço, quando prefere crescer em silêncio a se perder em conversas vazias. Em uma noite comum, você observa o celular sem notificações, vê lugares cheios de pessoas rindo de coisas que já não fazem sentido para você e, nesse instante, percebe que não é apenas solidão. É a sensação de não pertencer mais ao mesmo ritmo, à mesma frequência, ao mesmo modo automático de viver. Você não saiu do mundo, mas o mundo seguiu sem você, ou talvez você tenha seguido além dele. O sistema rapidamente tenta rotular isso como problema. Diz que você está se afastando demais, que está ficando frio, que ninguém é feliz sozinho. Mas e se essa ausência não fosse um erro? E se esse vazio não fosse um sinal de perda, mas de transição? A verdade é que toda elevação interior cobra um preço, e esse preço quase sempre é o afastamento. A grandeza não se constrói em meio ao barulho, não nasce da aprovação constante, não cresce em ambientes onde tudo é fácil demais. Observe a própria vida. Quanto mais fundo você mergulha em si, menos pessoas conseguem acompanhar. Não porque você seja melhor, mas porque poucos estão dispostos a abandonar o conforto do raso. A dor que você sente agora não é fraqueza, é fricção. É o atrito natural de quem está saindo da órbita da mediocridade. A gravidade social tenta puxar você de volta com culpa, nostalgia, medo de exclusão, lembranças do tempo em que era mais simples pertencer. Mas depois que a consciência se expande, fingir conforto se torna impossível. Os estoicos já compreendiam isso. Sêneca alertava que nada corrói mais o caráter do que a convivência contínua com a multidão, porque sempre haverá hábitos ruins, vícios emocionais e confusão moral sendo espalhados como se fossem normais. Quando você começa a questionar, a rejeitar excessos, a buscar disciplina e virtude, você se torna incompatível com muitos ambientes. E o diferente sempre incomoda, porque expõe aquilo que os outros preferem não encarar em si mesmos. É por isso que os convites diminuem, o clima muda, as conversas ficam rasas ou tensas. Você saiu do piloto automático coletivo. E a massa teme o que não controla. Ainda assim, o cérebro reage com medo, porque foi moldado em tempos em que ser excluído significava não sobreviver. Por isso a ansiedade aparece, por isso surge a vontade de voltar atrás, de se misturar novamente. Mas hoje o perigo não é estar só. O perigo é se contaminar. Epicteto dizia que quem anda com alguém sujo de fuligem acaba sujo também, e a sociedade moderna vive coberta de fuligem emocional, reclamação, vitimismo, distração constante, fuga de responsabilidade. A solidão que surge quando você se afasta disso não é punição, é quarentena. Um período necessário de desintoxicação. Toda transformação profunda exige isolamento. A lagarta não discute sua metamorfose com o grupo, ela se afasta, constrói o casulo e aceita o escuro. Se alguém rompe esse casulo antes da hora, a transformação é interrompida. A solidão é exatamente isso, o casulo do soberano. Muitos ao seu redor tentarão puxá-lo de volta, não por maldade consciente, mas por desespero inconsciente. Quando alguém começa a subir, quem ficou embaixo sente o desconforto da própria estagnação. Não são conselhos que surgem, são garras. E você precisa entender que não é sua missão salvar quem não quer sair do lugar. O soberano aprende a sustentar a própria vida a partir de dentro. Ele deixa de usar pessoas como muletas emocionais, abandona a necessidade constante de validação e descobre que uma mente bem treinada é uma companhia poderosa. Nesse ponto, a solidão deixa de ser peso e se transforma em luxo. O tempo sozinho passa a ser protegido com rigor, porque cada distração vazia rouba a energia daquilo que está sendo construído no silêncio. A maioria das relações é condicional, utilitária, frágil. Quando a utilidade acaba, o vínculo desaparece. O soberano prefere a honestidade fria da solidão à falsidade confortável das companhias vazias. Quando o barulho externo cessa, o interno aumenta, e é exatamente aí que muitos fogem. Álcool, telas, ruído constante, qualquer coisa que impeça o encontro consigo mesmo. Mas quem escolhe ficar descobre algo raro. A solidão revela quem você é quando não há plateia. Nem sempre é bonito, e justamente por isso é valioso. Medos, vaidades e fraquezas aparecem, não para te destruir, mas para mostrar onde o trabalho precisa ser feito. O erro não está em sentir isso, mas em fugir. Sem produção, a solidão vira vazio. Com disciplina, ela vira poder. Marco Aurélio, mesmo cercado por um império, escrevia para si. Ele entendia que, se não governasse a própria mente, governaria o mundo em vão. Você precisa fazer o mesmo.
Parar de mendigar reconhecimento, construir valor no escuro, desenvolver força que não depende de aplauso. Isso cria algo raro, presença. E o paradoxo acontece. Quando você não precisa mais das pessoas, elas começam a perceber você. Mas o soberano aprende a não se embriagar com isso. Ele preserva o silêncio mesmo cercado, mantém a caverna interior, reserva diariamente um espaço sem ruído para recalibrar a mente e não se perder. Aceitar que nascemos sós e morremos sós não é pessimismo, é liberdade. Quando você entende isso, deixa de se agarrar às pessoas por medo e passa a apreciá-las sem dependência. A obra verdadeira nasce no silêncio, mas serve ao mundo. Agora a escolha é sua: fugir do silêncio ou sentar com ele, anestesiar ou atravessar, retornar ao conforto ou sustentar a construção. Se você entendeu que a solidão não é castigo, mas caminho, escreva nos comentários: eu aceito o caminho. Não é para mim. É para você. O silêncio é seu aliado. O caminho é seu. E conforme você permanece nesse caminho, algo silencioso começa a mudar. Não é externo, não é visível de imediato, mas é profundo. Você passa a responder menos aos estímulos e mais à própria consciência. O mundo continua barulhento, caótico, ansioso, mas agora ele bate na sua porta sem entrar. Antes, qualquer opinião te atravessava, qualquer rejeição te desorganizava, qualquer ausência te consumia. Agora, tudo isso encontra resistência. Não porque você ficou insensível, mas porque ficou sólido. A solidão começa a revelar sua verdadeira função. Ela não serve apenas para afastar você dos outros, mas para aproximar você de si mesmo. É nesse espaço que você passa a ouvir pensamentos que antes eram abafados pelo ruído. Pensamentos desconfortáveis, perguntas difíceis, verdades que exigem responsabilidade. Quem sou eu quando ninguém me observa? O que estou construindo quando não há aplauso? Que tipo de pessoa estou me tornando no silêncio? Essas perguntas não surgem para te acusar, surgem para te alinhar. A maioria vive fugindo delas a vida inteira, pulando de distração em distração, de relacionamento em relacionamento, de entretenimento em entretenimento. O soberano faz o oposto. Ele reduz o mundo externo para expandir o mundo interno. Ele entende que clareza é poder, e que poder verdadeiro nasce da ordem interior. Nesse ponto, você percebe algo libertador. Muitas das dores que você atribuía às pessoas, na verdade, vinham da sua própria dependência emocional. Não era a ausência delas que doía, era a incapacidade de ficar consigo mesmo. Não era o abandono, era o vazio interno. A solidão expõe isso sem anestesia, mas também oferece a cura. Ao aprender a sustentar a própria presença, você deixa de negociar sua paz por migalhas de atenção. O estoicismo sempre deixou isso claro. Não controle o que não depende de você. Pessoas vêm e vão. Opiniões mudam. Circunstâncias oscilam. Tudo isso está fora do seu domínio. Mas a forma como você responde, a disciplina que você mantém, a integridade que você preserva, isso é seu território. E a solidão fortalece exatamente esse domínio. Ela te obriga a assumir responsabilidade total pela sua vida, sem desculpas, sem terceirizações, sem culpar o mundo. É aqui que muitos desistem. Porque assumir o comando de si mesmo é pesado. Não há mais ninguém para responsabilizar. Não há mais distrações para justificar a estagnação. A solidão revela se você está vivendo de acordo com seus valores ou apenas repetindo discursos bonitos. E essa honestidade assusta, mas também liberta. Com o tempo, você começa a perceber que sua energia muda. Você fala menos, observa mais, reage menos, escolhe melhor. Seu silêncio deixa de ser vazio e passa a ser presença. As pessoas sentem isso, mesmo sem entender. Algumas se aproximam, buscando algo que elas mesmas não conseguem construir. Outras se afastam ainda mais, porque sua existência silenciosa se torna um lembrete incômodo de tudo o que elas evitam ser. E aqui está um ponto crucial: o soberano não usa a solidão como arma, nem como palco para superioridade moral. Ele não se isola para se sentir melhor que os outros, mas para se tornar melhor que ontem. Qualquer isolamento que gera arrogância não é elevação, é fuga disfarçada. A verdadeira solidão amadurece, suaviza o ego, fortalece o caráter. Ela te torna mais calmo, não mais duro. Mais firme, não mais frio. Você aprende a escolher suas batalhas. Aprende que nem toda provocação merece resposta, nem toda crítica merece defesa, nem toda explicação é necessária. O silêncio passa a ser uma linguagem. Uma linguagem que comunica autocontrole, segurança e clareza. E isso é algo que nenhuma performance social consegue imitar por muito tempo. Aos poucos,
você percebe que não sente mais urgência em ser entendido por todos. A necessidade de aprovação se dissolve. Não porque você não valorize conexão, mas porque agora ela é escolha, não carência. Você se conecta por afinidade de valores, não por medo de estar só. E isso muda tudo. O tempo também se transforma. Antes, ele escapava. Agora, ele se aprofunda. Você lê com mais atenção, treina com mais intenção, trabalha com mais foco. Cada ação ganha peso, porque não é mais feita para impressionar, mas para construir. A solidão organiza. Ela elimina excessos, revela prioridades, corta o que é supérfluo. E um homem organizado por dentro se torna imprevisível por fora. Mas não se engane, esse caminho não é linear. Haverá dias em que a solidão pesará novamente. Dias em que o silêncio parecerá grande demais. Nesses momentos, lembre-se de algo essencial. Você não está vazio, você está em expansão. O desconforto não é sinal de erro, é sinal de crescimento. Todo músculo dói quando é fortalecido. A mente não é diferente. A maioria desiste exatamente aqui, confundindo desconforto com fracasso. O soberano permanece. Ele entende que estabilidade emocional não significa ausência de dor, mas capacidade de atravessá-la sem se perder. Ele não foge do silêncio quando ele aperta. Ele permanece até que o silêncio ensine o que precisa ser ensinado. Com o tempo, algo raro acontece. Você se torna inteiro. Não perfeito, mas inteiro. Já não precisa de máscaras para circular, nem de personagens para agradar. Sua identidade não depende do ambiente. Você é o mesmo no barulho e no silêncio, na companhia e na ausência. Isso é liberdade interior. E quando você alcança esse estado, a solidão deixa de ser tema e se torna base. Ela não define mais sua vida, ela sustenta. Você pode estar cercado de pessoas sem se perder nelas. Pode amar sem se dissolver. Pode liderar sem se corromper. Pode caminhar junto sem abrir mão do próprio eixo. Esse é o ponto em que poucos chegam. Não porque seja inalcançável, mas porque exige paciência, disciplina e coragem para ficar sozinho o tempo suficiente até se tornar alguém que vale a pena acompanhar. A multidão não tem paciência para isso. Ela quer atalhos, anestesias, promessas rápidas. O soberano aceita o processo. Se você chegou até aqui, entenda, nada está errado com você. O afastamento que você vive não é sinal de fracasso social, mas de maturidade psicológica e espiritual. Você não está se perdendo, está se definindo. Não está se isolando, está se alinhando. Continue. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém aplaude. Mesmo quando o silêncio parece grande demais. É nele que você está se tornando alguém que não precisa fugir de si mesmo. E quando o mundo finalmente perceber sua presença, lembre-se de onde tudo começou, no silêncio, na solidão, na decisão íntima de não viver raso. Se esse caminho faz sentido para você, permaneça. O resto vem depois. Se tudo isso ressoou em você, não deixe que essa reflexão termine aqui. Se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mente, seu caráter e sua clareza interior. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam atravessar o silêncio em vez de fugir dele. Comente aqui embaixo o que mais tocou você ou escreva simplesmente que aceita esse caminho, porque quando você verbaliza, você se compromete consigo mesmo. E não deixe de acessar a descrição. Ali estão conteúdos, materiais e reflexões pensados exatamente para te ajudar a seguir firme, com direção, disciplina e consciência. O caminho é silencioso, mas você não precisa percorrê-lo sem orientação.